Personagem. O que dizer sobre personagem entre tudo o que pode se dizer e já foi dito, tanto nos estudos teatrais como em outras áreas. A dificuldade da escolha. Às vezes, para ajudar o pensamento, eu desenho esquemas. Esse é um esquema que eu fiz durante o doutorado para pensar questões da atuação hoje. E, para pensar a questão da personagem que está relacionada à atuação, eu comecei a fazer outro esquema. Um esquema é como espacializar o pensamento. Falar de personagem, eu posso falar da história de personagem, o de Stanislavski, do ser mágico, da questão da memória, que é fundamental, se relaciona com história, assim como com a questão de identidade e os papéis sociais que a gente interpreta todos os dias, como já falou o Goffman lá nos anos 60, 70, o que remete à questão de alteridade, as relações entre eu, outro a outra, gênero, questão de gênero, a brecha, dualidade, ator, atriz e do personagem, uma questão fundamental, assim como posso falar de Grotowski, e a questão do corpo, da corporeidade da atuação, que é uma ação, atuar é um ato, isso se relaciona a Stanislavski também, e a estilos teatrais, e a própria questão da morte, o teatro é sempre a percepção da nossa mortalidade, o que leva às temáticas entre realidade e ficção, ou real e ficção, que está relacionado à alteridade, à multiplicidade. Nós somos vários, somos muitos. O jogo é fundamental para pensar a personagem, a atuação, eu e o outro, essas relações, que leva à verdade também, essa questão que é fundamental no pensamento contemporâneo e para a atuação. E questões entre presença e representação. A gente tem que pensar, como eu vou falar de personagem sem falar presença e representação? Quem somos, passado, futuro, quem somos, quem podemos ser, quem queremos ser. Políticas, a política, o personagem, a identidade, a atuação, está tudo relacionado. Técnicas de atuação, encenação, perspectiva, sempre, da onde eu falo, essa localização histórica para pensar a cena contemporânea, para pensar todas essas dinâmicas, o cinema, o teatro, que estão todo o tempo em conexão. Essa trama está sempre relacionada, ainda que o foco sobre diferentes aspectos mude de acordo com contextos, épocas e perspectivas. Se hoje reconhecemos de modo geral que o teatro não depende de tramas ficcionais ou de personagens com profundidade psicológica, não foi sempre assim. A noção de personagem muda através do tempo, assim como a própria noção de identidade. O sociólogo jamaicano-britânico Stuart Hall analisa algumas dessas mudanças no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de 1992. Que afirma que não existe uma identidade fixa, essencial ou permanente desde o ponto de vista do sujeito pós-moderno. A identidade torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente e não biologicamente, isso é importante. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. Ou seja, a identidade também é uma narrativa, construída historicamente e relacionada a determinados contextos. Não há, assim, uma essência imutável e absoluta. A identidade tampouco é natural, e sim cultural. Este ponto é fundamental nos estudos de gênero, que entendem a identidade de gênero como uma ficção social. A Judith Butler é uma das maiores referências em estudos de gênero. Ela tem um artigo que eu acho muito instigante para pensar a personagem e o campo do fazer teatral, que está nesse livro Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais. Se os gêneros são instituídos por atos descontínuos, essa ilusão de essência não é nada mais além de uma ilusão, uma identidade construída. Uma performance, eu estou tendo alguma dificuldade de ler, agora colocar meus óculos, que é um pouco performance nesse vídeo, mas também é necessidade. Uma performance em que as pessoas comuns, incluindo os próprios atores sociais que as executam, passam a acreditar e performar um modelo de crenças. Se a base da identidade de gênero é a contínua
repetição estilizada de certos atos e não uma identidade aparentemente harmoniosa, as possibilidades de transformação dos gêneros estão na relação arbitrária desses atos, na possibilidade de um padrão diferente de repetição, na quebra ou subversão da repetição do estilo mobilizado. Vejam que possibilidades essas ideias abrem no campo do fazer teatral. Nisso de ocupar um palco, uma tribuna e subverter parâmetros, quem sabe, sobre corpo. As pessoas não são seus corpos, mas fazem seus corpos. Essa diferença de ser e fazer é fundamental. O eu, ao mesmo tempo que é seu próprio corpo, é também necessariamente um modo de incorporação, onde aquilo que é incorporado são possibilidades. O corpo é uma situação histórica e é também uma feitura, uma dramatização e uma reprodução de certa situação histórica. As questões de corpo e mesmo de incorporação vão se transformando e o corpo, sem dúvida, é um tema e um campo fundamental das artes cênicas, do fazer das artes cênicas, da prática, do pensamento e reflexão sobre esse fazer e também do mundo inteiro, né? De como se constrói a sociedade através de políticas de controle e estímulo do corpo. Preciado, que é um autor bastante referencial para mim, tem aquela frase que é bastante referencial, que é meu corpo igual ao corpo da multidão. O corpo, os corpos de todos e de cada um de nós. São os preciosos enclaves nos quais se desenvolvem complexas transações de poder. A identidade de gênero é constituída através de atos performativos. Nós somos o que nós fazemos, o que fazemos nos faz, a nós e as personagens também. Os atores estão sempre no palco, inseridos nas demarcações da performance. Assim como um roteiro pode ser interpretado de diferentes formas e uma peça demanda texto e atuação, os corpos atribuídos de gênero atuam num espaço corporal culturalmente restrito e performam suas interpretações de acordo com as diretrizes existentes. Se há diretrizes, há possibilidade de subvertê-las. E o palco, ou a cena, onde quer que seja, seria um espaço privilegiado para essas subversões criativas, artísticas, cênicas. O mundo todo é um palco e os homens e mulheres apenas atrizes e atores que interpretam diversos papéis. Shakespeare, tramas entre real e ficção que eram discutidas no teatro elisabetano e ainda são hoje, com diferentes sentidos e diferentes modos, estamos amarrados nas tramas entre real e ficção, na arte, no mundo e no cotidiano do nosso país, por exemplo. O que é realidade? O que é ficção? A ficção não seria uma parte da realidade, uma camada do real? E a realidade não seria também uma ficção, como a identidade de gênero? E se é uma ficção, a gente pode transformar, propor outras versões? E a imaginação não é parte do real e também um modo de ampliar o real, um modo de vislumbrar outros mundos, outras realidades possíveis e a partir desse vislumbre atuar no real? E a memória? A memória não é também um jeito de imaginar, porque a gente não lembra, a gente esquece. Aí a gente inventa, a gente nos inventa. E a gente lembra quem somos, quem podemos ser. Essa coisa toda. Boa noite. Boa noite para quem acha que é burra. Eu desconfio. Desconfio do que eu sou, desconfio da noite, do que somos, onde estamos, para onde vamos, o sentido da vida, essa merda toda, ó. Desculpa se tem alguém dormindo. Vai rindo, a vida só pior. Vai rindo, pode rir da minha cara, me achando um cara de palhaço, eu sou palhaço.
O que tu queria ser quando era criança? Quem fomos, quem somos, quem queremos ser? Qual a tua memória mais antiga? A minha memória mais antiga? O cheiro do quarto da minha mãe, uma comida no fogo, o meu avô que eu não conheci, todos os meus antepassados sussurrando alguma coisa na minha pele. Ah, eu queria esquecer a vergonha, eu queria esquecer aquele dia que eu caía de bêbado, aquela vez que eu quis falar, mas eu calei, aquela aula horrorosa que eu dei. Ah, é preciso lembrar e esquecer. E se não esquecesse, seriam milhares de informações chamando ao mesmo tempo. Imagina o nome de todos os colegas da turma da primeira série. Todas as propagandas de refrigerante. Ah, a Tânia Sólia, o ciclo da Tânia Solium e da Taena Saginata. O cateto da hipotenusa. Ah, eu não lembro. Amor, amor, amor. Algum amor que houver na gente, no mundo, para lembrar de não matar as pessoas. É preciso lembrar de não matar as pessoas. E também é preciso lembrar da grama molhada, do cheiro da grama molhada, da risada de criança e das ditaduras, dos assassinatos, dos genocídios e da merda toda. E também da risada de criança. Não dá para esquecer da ternura. Não, jamais. Perder a ternura, jamais. Não. É preciso lembrar e esquecer. Lembrar e esquecer. Decorar. É difícil decorar. Tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com o coração. O que a gente lembra, o que a gente esquece. Tudo pulsando. Lembrar do que eu sonhava, do que eu sonho. Eu fazia terapia e eu tinha um caderno de sonhos para anotar os sonhos, porque a gente esquece. Esses dias eu sonhei com um amigo ator. Eu estava perdido, ou me afogando, ou me esquecendo, ou algo assim, eu não lembro bem, os sonhos são confusos. E ele não fazia nada, ele só estava ali. Mas ele me salvava. O ator, grande amigo, era o Reis. Os amigos às vezes nos salvam na tempestade, não salvam? Olá! Eu sou Caia Rodrigues e estou aqui a convite da professora Patrícia Fagundes para falar um pouco sobre personagem, sobre a minha perspectiva a partir disso. E acho que falar sobre personagem é uma coisa super complexa, porque tem a ver com falar da bagagem pessoal, né, de cada um. Existem concepções diferentes sobre isso, né, isso é uma das coisas maravilhosas e ao mesmo tempo assustadoras, né, sobre isso, né. Então vou falar a partir de mim, da minha bagagem. Eu tenho uma bagagem de formação que passa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo DAD, e pelos professores que me ajudaram a entender naquela época o estar em cena como um estado performativo, né, de uma relação entre o ator e o espectador, do jogo de cena entre o ator e o outro ator, né, mais como um jogo mesmo, assim, né, e a partir de construindo cenas a partir de partituras corporais, assim, né, muito mais uma visão muito mais performativa mesmo do que formal, stanislavskiniana, assim. Eu fui começar a pensar personagem de uma maneira mais formal quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, porque o audiovisual precisa de uma coisa mais formal mesmo, assim, né, para construção de personagem, né. E pra mim eu apanhei muito no início porque eu tinha uma outra bagagem, uma outra caminhada, assim, né. Eu ainda tento entender, né, como traduzir em palavras, porque o meu processo de construção de personagem, ele se dá de maneira intuitiva, então cada personagem exige coisas específicas de mim, assim. Alguns personagens eu vou para um campo mais de ouvir músicas que ele gostaria de ouvir, de entrar nesse universo. Alguns personagens não, aí eu tenho que acessar outras coisas, né, outros tipos outro tipo de estudo, assim, né.
Eu acho que se tem alguma coisa que dá para ligar entre o audiovisual e entre o teatro em relação à personagem é que ambos precisam de muito estudo, né? Seja uma pesquisa de campo, né, de entender qual é o espaço desse personagem, ele é um camponês, então como é que eu construo isso, quanto um estudo performativo mesmo, de construção de partitura e, né, de estar vivo em cena. Então acho que isso é um elo entre essas duas coisas, entre esses dois mundos. Acho que eu falei já bastante, era pra ser 2 minutos, quando o vídeo já é 3 minutos e 10 e eu tenho muito mais pra falar, socorro. Obrigada, gente. Grande Caia Rodrigues, atriz, integrante cantora do Bloco da Laje, graduada pelo Departamento de Arte Dramática, que traz algumas questões que dialogam com o que eu vinha falando desde antes, que é tanto a multiplicidade de concepções sobre personagem, sobre a possibilidade de não se trabalhar com personagem na cena contemporânea, a importância da personagem no cinema, que é um mercado de trabalho significativo para atores e atrizes na nossa cidade, no país. Eu espero que assim continue e que ainda mais se desenvolva mercado de trabalho para pessoas do teatro, do cinema e das artes no geral. A questão de não ter personagem em muitos trabalhos da cena contemporânea, ela pode ser discutida, esse é o contraponto que eu queria trazer, ao pensar que sempre tem uma dimensão de personagem, que nunca é completamente o ator ou a atriz em cena, nunca é completamente eu mesma, até porque eu mesma não existe. Se a identidade de gênero é uma ficção, o eu também é uma ficção, né? E somos vários, somos múltiplos. Isso dizia o Stuart Hall no início desse vídeo, ou no seu livro, que é um clássico contemporâneo, também dizia o Erving Goffman, lá no final dos anos 60, 70, que é esses papéis que representamos na vida social. Cena. Ao fazer teatro biográfico, por exemplo, um tipo de prática teatral a qual eu estou bastante relacionada e venho desenvolvendo algumas montagens nos últimos 10 anos. Teatro biográfico, ótimo tema para outro vídeo, em breve na sua telinha. Eu também convidei para nos agraciar com seu depoimento a grande Priscila Colombi, minha querida colega e amiga, companheira de Cia Rústica em muitos trabalhos. E com vocês, Priscila Colombi. O personagem para mim é um borrão. Não tem cor, não tem cara, não tem voz, não tem corpo. É somente uma referência, não é um destino a ser atingido. Eu trabalho com as sensações que o texto ou o roteiro me fornecem e a partir daí eu reajo fisicamente da forma mais fidedigna possível a mim, Priscila. Evidentemente equalizando o meu registro corporal, vocal e o meu gestual dentro das características e das necessidades daquela persona. Quanto mais movimento, menos racionalização, quanto menos racionalização, mais liberdade. E quanto maior for a liberdade, maior é a organicidade do resultado daquela criação artística. Paralelo a isso, vem uma questão estética, onde entra a criação a partir do estímulo visual. Como eu me sinto quando eu me olho no espelho vestindo aquele figurino. E não se trata de sentir a roupa, não é isso, é olhar-me no espelho e a partir daí como eu me sinto e quem nasce com essa imagem. Essa questão vem complementando bastante o meu trabalho. Eu não sou o personagem. Quem tem que enxergar alguém além da Priscila é a plateia. Isso não me interessa. Em cena eu não penso, não julgo, eu não temo nada e não temo ninguém. Eu simplesmente acredito na situação que me foi exposta, faço daquele momento o meu mundo inteiro e a minha única possível realidade. Sempre no controle da situação, ou seja, tentando equilibrar a minha fé cênica com a Priscila atriz profissional ali naquele momento em controle e execução do seu ofício. É uma relação bastante tênue,
essas coisas elas se confundem, se opõem por vezes, mas eu acredito que é no equilíbrio, na busca do equilíbrio entre essas questões que está fundamentado no meu trabalho. De uma forma bastante sucinta, a minha relação com a personagem, ela anda mais ou menos por aí. A Priscila vai tramando o seu ofício com as suas próprias cores. Eu acho fascinante essa intimidade e essa propriedade que as atrizes e atores vão desenvolvendo em relação a pequenas e grandes estratégias de desenvolvimento e apropriação, né, do seu fazer no palco. É interessante que a Priscila e a Caia entraram no DAD, Departamento de Arte Dramática, no mesmo ano, 2004. Também foi o mesmo ano que eu trabalhei no DAD pela primeira vez como professora. Eu era professora substituta naquele entonces. É uma casualidade interessante e é um encontro também. O teatro é feito de encontros, penso eu, de encontros e afetos. Falando em afeto, eu também convidei para nos agraciar com seu depoimento a minha querida amiga e grande atriz Liane Venturella. Pois então, falando sobre esse processo de criação de uma personagem, eu acho que o primeiro passo é ver qual é o próprio processo em que a gente está envolvido, né? Quais são os direcionamentos da direção do trabalho, que linguagem tu está trabalhando, como é que vai ser a proposta do trabalho, né? E cada processo é diferente. E dá para começar a montar uma figura, construir uma figura de dentro para fora, com entendimento, esse entendimento primeiro, e isso passar para o corpo, para a voz, para tudo, para a maneira com que essa pessoa corta o ar, como também é possível começar de fora para dentro, tanto faz. Ou simultaneamente, não existe regra. Para mim, a única regra, que é básica, é que se encontre a verdade dessa figura que está sendo criada. Isso é realmente o que importa. Não interessa se é uma farsa, tem que ter a verdade. Parece que a única coisa que anima esse ser é a verdade. Quando essa figura que tu criou começa a te surpreender, aí pode ter certeza que tu chegou num caminho muito próximo, que tu tá ali, né? Que tu conseguiu criar esse ser, e isso acontece. Essa é a grande loucura do que a gente faz, né? Então, independente do processo, sempre buscar que essa pessoa, essa figura exista de verdade e te surpreenda. E isso é só através do jogo, é através desse prazer, dessa diversão que tem que ser criar uma figura. E eu tenho a neurose de criar e sempre parece que a voz tem que ter alguma coisa peculiar na voz. Parece que ela não está completa. Então, aonde eu sempre tento começar é através da voz, e parece que isso impulsiona o resto. Ofício dentro e fora, relação entre real e ficção, outras pessoas, prazer, verdade, jogo. A Liane traz para a dança questões fundamentais do fazer cênico, do nosso fazer. Eu ainda convidei a Juliana Kershin, atriz flamenca, grande artista que eu tive o prazer de orientar no mestrado, que agora vos fala. Eu penso a minha relação com o personagem, das experiências que eu passei, assim, pensando para poder dividir com vocês um pouco do que eu acho, ela vem, quando a gente está numa construção a partir de um texto dramático já pré-existente, vem muito do que traz nesse texto, né, as palavras dessa personagem e as ações propostas, e também da relação dela com os outros, as outras personagens, com o espaço, com toda a questão relacionada ao texto. Por outro lado, tem a concepção da direção, né? O que a direção quer fazer, em que contexto que quer jogar essa cena, esse espetáculo. Também tem
a orientação física, quando tem uma preparadora corporal, ou quando tem uma preparadora vocal, ou se vai cantar ou não vai cantar, tem todos esses estímulos que vão acontecer. E o que eu trago, o que eu vou assimilando e vou jogando. Então, acho que são várias relações ao mesmo tempo para a construção de uma personagem. Eu vou construindo e eu vou compreendendo melhor quando eu passo por algo mais pelo corpo, algo físico. Quando o texto é construído em sala de ensaio e tem a construção de personagem também, ela vai acontecer com o que essa direção está propondo, está jogando, como eu vou responder, como que eu vou criar junto e na minha relação com os outros personagens. Eu preciso de um trabalho corporal. Para mim, quando fica muito numa questão psicológica, é muito mais difícil, acho difícil de resolver. Meu repertório como atriz, né, em como ele vai influenciar. Isso vai ser o que vai dar estofo, preenchimento para essas personagens, né? Eu não me lembro de ter trabalhado com construção de personagem a partir de physique de rôle, por exemplo. Me chamaram porque eu sou branca, magra, alta. Não, até porque eu já cheguei até a perder trabalho por ser muito grande, assim, né? Acho que umas 2 vezes, pelo menos, 3 vezes eu já perdi trabalho por causa disso. Então, trabalhos que não estão numa relação que não são realistas, né? E realista pensando no padrão de representação de corpo ou de comportamento, né? Por dizer que a grande maioria dos trabalhos que eu fiz, eles ficavam um pouco a par de ser um trabalho realista. Não eram trabalhos realistas. Então, acho que era isso. Eu quero agradecer imensamente a essas atrizes e artistas, queridas amigas, que dedicaram um pouco do seu tempo para compartilhar a sua experiência conosco, que a gente vê impressa nas suas falas, nas suas pausas, nas suas imagens, nas suas vozes. Teatro se faz de relação, de encontro, de afeto. As tramas afetivas e relacionais que a gente vai compondo são parte do nosso fazer. A identidade é relacional, a personagem é relacional, o teatro é relacional. A gente se define em relação ao mundo e aos outros. Eu quero terminar lendo um trecho de um livro que me acompanha há algum tempo, principalmente esse fragmento. É um livro sobre artes cênicas do John Freeman, que diz o seguinte: seja a verdade aparente da imagem representada, a verdade visceral do corpo que sangra ou do olhar que encontra o nosso, para o bem ou para o mal, é a verdade que desejamos. Na performance, não menos do que na política, na vida, não menos do que na lei, e na arte, não menos do que no amor. Essa verdade não se relaciona a uma verdade absoluta e universal, mas as nossas verdades parciais e localizadas que pulsam no jogo, no corpo, no encontro, nas relações com o mundo e com as outras pessoas, no que a gente compartilha.